Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Laura já meditava quando a conheci. Em 1987, ela se internou para 2 semanas de tratamento ayurvédico e lhe ensinaram o som primordial e a técnica da bem-aventurança, que podem ser usados concomitantemente com a meditação. Digamos que a mente acomodou-se na meditação e está se vivenciando como silêncio. A bem-aventurança, como a inteligência, está nesse silêncio. Você não pode sentir que é inteligente, mas pode sentir bem-aventurança. A técnica da bem-aventurança faz a inteligência emergir, para a mente registrá-la de várias maneiras. Um calor em alguma parte do corpo, formigamento, impressão de fluir e outras sensações físicas. A bem-aventurança permanece abstrata, mas um tipo de luminosidade está sendo obtida com a técnica. Em contrapartida, o som primordial é bem focalizado, pois leva a percepção da bem-aventurança diretamente para a área do corpo. Não é preciso pensar em tudo isso como se estivesse acontecendo separadamente. O nível de consciência da bem-aventurança sempre está presente. As técnicas apenas atraem a mente consciente para ele. Uma vez vivenciada a bem-aventurança, ocorreu a conexão mente-corpo. Logo que aprendeu as técnicas, Laura começou a sentir efeitos positivos. Segundo me contou, os sons primordiais foram direto para a área do seio, às vezes induzindo uma sensação de latejamento, calor ou mesmo dor. No entanto, quase sempre ela começava a técnica sentindo dor na região e a prática a fazia desaparecer. Os resultados mais comoventes em termos subjetivos vieram com a introdução da bem-aventurança. Pedi a Laura que escrevesse sobre suas experiências, quer tivessem sido alegres, dolorosas ou indiferentes, e ela concordou. O último relato diz, abre aspas, as experiências durante a técnica da bem-aventurança não são tão profundas como eram quando comecei 1 ano e meio atrás, mas naquela época havia um medo e um pesar profundamente enraizados, uma sensação de impotência e de intensa ansiedade, de sorte que o contraste foi muito grande quando comecei a vivenciar a alegria e a bem-aventurança. Naquela época, eu me dava conta de grandes buracos negros em minha percepção. Não os vejo mais, e a sensação de permanente felicidade é mais estável. No entanto, ainda existem dias onde a alegria e a bem-aventurança são tão poderosas que mal consigo contê-las. Hoje, raramente experimento o medo, apenas uma ansiedade generalizada que em geral consigo controlar com um pouquinho de atenção. Fecha aspas. Enquanto outras mulheres nessa posição estão devastadas pelo tratamento com cicatrizes profundas, tanto físicas como mentais, é impressionante que Laura, ainda suspensa entre a vida e a morte, possa terminar sua carta assim. Há 1 ano e meio eu só estava 99% certa de que o câncer seria eliminado. Só no mês passado passei a estar 100% certa. Agora não tenho dúvidas. Confio no apoio da natureza. Ainda não sei que forma exata tomará esse apoio, ou quando virá, mas estou menos preocupada com a manifestação final do que com minha abertura de consciência. Consigo ver claramente em minha consciência o seio perfeito. Laura é uma observadora sensível de sua própria percepção e a vê fluir com grande exatidão. Para ela, existe uma enorme diferença de dentro para fora entre estar doente e estar em processo de cura.
As técnicas que vem usando não pedem a visualização, mas Laura diz que consegue ver o tumor quando se sente ansiosa ou pesarosa. Creio que essa imagem representa um elo direto entre sua percepção e o progresso do câncer. Qual será o resultado final? Laura e eu concordamos que o processo em si é o resultado. Cada dia é um todo, não um passo para a recuperação sonhada, mas um fim em si mesmo, um dia que deve ser vivido em sua plenitude, como se a doença não existisse. Como estou muito mais doutrinado do que Laura, devido às minhas experiências anteriores com câncer, muitas vezes penso que ela está muito adiante de mim em sua jubilosa confiança. A bem-aventurança pode ser objetiva ou subjetiva. Você pode percebê-la como uma sensação, mas ela também resulta numa mudança mensurável. Pode alterar os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a secreção de hormônios e uma série de outras funções. É por isso que a medicina a utiliza. O paciente executa as técnicas ayurvédicas com a cabeça, mas, ao mesmo tempo, a bem-aventurança está recriando seu corpo. O que acontece é que o corpo passa a receber um sinal de seu próprio projeto básico, não um desenho material, mas a planta que existe na consciência. Como essa planta é invisível, ela precisa encontrar um meio de chegar à existência material. Para fazer isso, a natureza emprega a bem-aventurança, uma vibração que forma uma ponte entre mente e matéria, permitindo que cada pequenina parte do corpo se una a um pouquinho de inteligência. A conexão mente-corpo é como se fosse uma transmissão de rádio. A mente envia impulsos de inteligência, o DNA os recebe e a bem-aventurança é o veículo transportador. Se forem representados no papel, esses três elementos aparecem separados, porém, na realidade, estão completamente fundidos. A mensagem, o mensageiro e o receptor são um só. Claro, já vimos a conexão mente-corpo dezenas de vezes antes, mas não tínhamos a cola que evita que mente e corpo tomem direções opostas. A cola é a bem-aventurança. O DNA assume agora especial importância. Um único neuropeptídeo ou qualquer outra molécula mensageira transporta apenas um minúsculo pedacinho do sinal enviado pela mente. A adrenalina, por exemplo, está correlacionada com o medo. Isso parece significar que cada pensamento ativa uma molécula, mas seria como dizer que a estação 101.5 num rádio FM recebe apenas uma única música. De fato, o corpo pode receber uma variedade de sinais graças ao DNA. Estamos habituados a pensar no DNA apenas como uma estrutura material, ou seja, o projeto da vida. Ele, porém, não tem nada de estático. 2 dias atrás, eu estava tranquilamente sentado quando vi o DNA com o olho da mente. Eu o vi se acelerar com tamanha velocidade que uma existência humana, desde o momento da concepção até o da morte, encaixou-se no espaço de poucos minutos. O que vi não foi uma substância química, mas um processo de incrível riqueza e dinamismo. Tudo na vida vem do DNA, carne, osso, sangue, coração, sistema nervoso, a primeira palavra de um bebê e o primeiro impulso de andar de uma criancinha, o amadurecimento da razão no cérebro, o conjunto de emoções, pensamentos e desejos que cintilam como relâmpagos de verão por entre as células. Tudo isso é DNA. Chamá-lo de esquema básico é pegar o caroço e largar a fruta. Imagine-se indo a uma concessionária Mercedes-Benz, pagando $30 mil no caixa e recebendo o desenho do projeto do automóvel, em vez do carro. Agora, imagine o desenho transformando-se no automóvel de verdade. E não apenas isso, mas ligando-se sozinho, percorrendo as ruas, substituindo as próprias peças. Só assim se pode comparar um projeto com o DNA. O desenho também precisaria ter outro talento impressionante,
qualquer peça, carburador, pneus, até mesmo uma lasca de tinta da porta, teria de saber como se transformar num automóvel inteiro. Seja lá o que faz o DNA ser tão dinâmico, não é visível em sua forma material. As moléculas em si são participantes passivos no tempo. Podem mudar, como fazem o hidrogênio e o oxigênio quando se combinam para formar a água. No entanto, o DNA molda ativamente o decorrer do tempo. Esse é um aspecto tão importante que preciso explicá-lo mais longamente. De outra forma, o verdadeiro milagre do DNA ficaria desconhecido. Nos últimos anos, os pesquisadores ficaram intrigados com um gene em particular, denominado PER-gene, PER de periódico, existente no DNA de uma mosca das frutas. Como parte de seu comportamento herdado, esses insetos emitem um som à noite para atrair os parceiros. Normalmente, repetem esse chamado de maneira rítmica, uma vez a cada 60 segundos. Ronald Konopka, pesquisador-chefe da Universidade Clarkson, foi o primeiro a ligar o ritmo do canto da mosca com o PER-gene. Ele também descobriu que o ritmo podia se modificar. Quando o PER-gene sofre uma mutação, produz intervalos menores ou maiores entre os chamados. Por exemplo, uma mosca emite o som a cada 40 segundos, outra a cada 80 segundos. O fascinante nessa descoberta é que cada tipo de mosca das frutas ajusta sua vida a uma diferente duração no dia. A normal, com intervalo de 60 segundos entre os chamados, segue o padrão de 24 horas. A que tem chamado mais rápido, com intervalos de 40 segundos, segue um dia mais curto, de 18 a 20 horas. A mosca de chamado mais lento, com intervalos de 80 segundos, segue um padrão longo, com um dia de 28 a 30 horas. A interpretação convencional é que o PER-gene estabelece o ritmo diário do inseto. Um efeito similar pode ser visto nos seres humanos. Quando confinado a uma caverna onde não pode ver a luz nem consultar um relógio, o homem dorme e acorda seguindo um ciclo regular, não de 24, mas, em geral, de 25 horas. Este parece ser o ritmo diário ou circadiano, estabelecido pelo DNA humano. Da mesma forma, a mosca das frutas não se importa com a hora em que o sol nasce ou se põe. Para elas, quando o ritmo de seu chamado muda, o dia muda. Isso significa que o sentido de tempo vem de dentro, ativado pelo PER-gene. Essa conclusão é muito mais surpreendente do que a convencional, que afirma que o DNA controla o ritmo no interior da célula. Eu, porém, digo que o ritmo controla o próprio tempo. O PER-gene é o elo entre o tempo lá fora e o DNA aqui dentro. Ele literalmente cria o tempo como a mosca das frutas o conhece. Na física, Einstein demonstrou que não existe um medidor de tempo no mundo relativo. Um viajante espacial pensaria que o relógio de sua nave está tic-taqueando de maneira habitual, exatamente como faz na Terra. No entanto, se ele atingisse uma velocidade próxima à da luz, o relógio de fato estaria andando mais lentamente do que aqueles em funcionamento na Terra. Isso não seria uma ilusão. Cada processo biológico, inclusive a velocidade com que o viajante espacial envelheceria, também seria mais lento. Será que as moscas das frutas estudadas não são o equivalente, no reino dos insetos, ao viajante espacial de Einstein? Afinal, elas estão vivenciando o tempo como mais rápido ou mais lento, ainda que não estejam viajando a uma velocidade próxima à da luz, mas a partir de seus próprios sinais internos. Uma mosca de canto rápido não tem como saber que está vivendo no tempo rápido, partindo-se da hipótese de que ela está isolada de outros tipos de mosca. Ela emite o mesmo número de chamados por dia, como fazem as normais ou lentas, sem perceber que seu dia, 18 a 20 horas, está inteiramente determinado em seu interior,
Mas o que o pergene faz na verdade? Um outro pesquisador, Michael Young, da Universidade Rockefeller, juntou-se à Conópica e descobriu que o pergene funciona codificando certas proteínas na célula que regulam o ritmo. São essas proteínas, combinando-se e descombinando-se em ciclos, que fazem o dia parecer curto ou longo para a mosca. Genes similares e proteínas codificadas também foram encontrados em camundongos, frangos e seres humanos. Isso nos deixa muito mais próximos do entendimento de como o DNA cria toda a realidade. Ele manipula as moléculas segundo ritmos ou vibrações que decodificamos como tempo. Outras vibrações são decodificadas como luz, som, textura, odores, etc. Sir Arthur Eddington chama a tudo isso de fantasias da mente, pois essencialmente nenhum de nossos insumos sensoriais é mais que um sinal transmitido a nós por meio do DNA. Vibrações puras, abstratas, que transformamos em eventos reais no tempo e no espaço. Se um gene pode regular o tempo, então ele está apenas a um passo de regular o espaço também. De um ponto de vista subjetivo, não existe o tempo e o espaço, mas apenas nossa participação nele. Como a mosca das frutas, medimos as horas pelo relógio que existe em nosso interior. Aqui chegamos a uma encruzilhada. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.